A paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês. Eu sei que nós estamos aqui debaixo da vontade soberana do Senhor e a mão dele nos reuniu com um propósito. E toda a nossa expectativa está nele, porque ele pode fazer o que ninguém mais pode. Ele faz o que ninguém mais faz. E é essa a expectativa do nosso coração, que ele venha e fale na nossa casa, na nossa família, que ele fale ao nosso coração aquilo que ele quer falar. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 21 até o fim. Então, nós temos aí 30 versículos. Eu estou lendo na linguagem NVI. Eu gostaria que você ficasse juntinho comigo. Se alguém do seu lado não tem a Bíblia, ofereça a Bíblia. Vai passar aqui? Vai colocar aqui? A linguagem NVI, então. 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o profeta de Davi, aqui no texto tem o vidente de Davi, mas o vidente nesse contexto significa o profeta. Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isso é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Verso 16. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo.
Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e meu senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta do cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Eu não sei a vocês, mas esse texto é de arrepiar. Falta-nos nos nossos dias o temor. A palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que entender que Deus é um Deus longânimo, tardio em se irar e rico em misericórdia. Deus é um Deus gracioso, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o mesmo Deus que providenciou o advogado é o juiz. Mas às vezes a gente se esquece disso, nos dias que a gente está vivendo. E eu queria apontar algumas coisas a respeito desse homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi era esse homem, como a gente, imperfeito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê uma série de histórias desastrosas registradas. Deus não poupou nada. Ele trouxe a nós o conhecimento das atitudes dos homens e das consequências de suas atitudes, para que nós, observando a palavra de Deus, não entremos nos mesmos buracos. É tão interessante quando a gente é pai e mãe, a gente cometeu erros, fez escolhas erradas, e a gente quer passar isso para os nossos filhos. Às vezes você vê o seu filho indo no mesmo caminho que você já caminhou por ele e já constatou que é caminho de morte. Aí você vira para o seu filho e fala: não entra por aí, eu já sei, eu já vivi, eu já passei. Mas muitas vezes os filhos não dão ouvidos. E eles vão e entram pelo mesmo caminho. De vez em quando eu brincava com os meus filhos e dizia para eles assim: inaugura um buraco novo. Mas vocês vão entrar no mesmo buraco que eu já entrei e já vi que não tem nada lá no fundo, a não ser miséria, angústia e dor. Não, pelo menos aquilo que eu vivi tem que servir para alguma coisa. Não é assim? Então Deus não poupa nenhum detalhe para que a gente veja a manifestação da sua glória, do seu poder redentivo. Que Deus maravilhoso que nós temos. Mas esse homem imperfeito, como qualquer um de nós, foi chamado por Deus como um homem segundo o seu coração. E aí talvez você lendo esse texto de Crônicas, mas gente, o que Davi fez de tão tenebroso para Deus executar um juízo tão duro sobre Israel? Por quê? O que tem fazer o recenseamento? O que tem mandar contar os homens de Israel? Essa ordem foi reprovada por Deus. Fazer o recenseamento não era o problema. De vez em quando o próprio Deus mandava contar ao povo.
Mas a motivação no coração de Davi era saber o poderio bélico que ele tinha, o poderio militar que ele tinha. Ele estava, naquele momento, com aquela contagem, ele estava se envaidecendo, como se as vitórias que Israel recebeu pelas mãos de Davi não tivessem sido entregues pelas mãos do Senhor. Então foi isso o que aborreceu a Deus, não foi o fato de contar, mas a motivação no coração de Davi que destituía Deus da equação. O mesmo pecado, ele ficou flertando ali, ó. Davi ficou flertando com o pecado de Saul. Deus manda Saul executar um povo e Saul cumpre a ordem parcialmente. Lembra lá em 1 Samuel capítulo 15? E aí, quando vem Samuel falar com Saul, o que você fez? Deus mandou você executar todo mundo. Não, mas eu cumpri a ordem. Depois você confere lá em 1 Samuel capítulo 15. Mas eu cumpri a ordem. E eu ainda fiz mais, eu trouxe aí o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. Naquele momento, Davi foi destituído como rei diante do Senhor. Saul foi destituído como rei do coração do Senhor. E o Senhor falou assim, olha, eu me arrependo de ter te colocado como rei. Não é mais importante obedecer do que sacrificar? A rebelião é pior que a feitiçaria. E Deus permitiu que Saul, mesmo depois de ter ungido Davi, Deus permitiu que Saul continuasse no trono e que Davi fosse duramente perseguido por Saul. Por quê? Para Davi não se tornar um novo Saul. Saul foi a escola de Davi. E muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para nos esticar, para nos treinar. É maravilhoso a gente pertencer a Deus, que a palavra de Deus não diz que nós não teremos aflições. Muito pelo contrário, Jesus promete, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou que a gente não teria problema, ele não falou que nós não teríamos batalhas, que nós não enfrentaríamos dificuldades. Ele falou que nós enfrentaríamos, mas que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele falou, se eu venci na roupa de vocês, vocês também vão vencer. Porque além do Senhor ter vencido na nossa carne, vestido da nossa carne, Ele nos deixou o Espírito Santo, que nos ensina e nos capacita a atravessar os vales, os desertos. E a diferença é que a gente atravessa a luta como aqueles que não conhecem o Senhor. Mas na nossa vida, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E Ele transforma a nossa luta em triunfo, em consolação, para a gente ajudar outras pessoas, para a gente se tornar empático com a necessidade do outro, para a gente aprender o que é acolhimento, o que é perdão, o que é misericórdia, o que é graça, porque a gente vivenciou na nossa própria pele. Davi, então, com esse ato, ele começa a flertar com a arrogância, flertar com a vaidade, flertar com a autossuficiência e abandonar Deus, sem dar a glória, né, ao Senhor. Ele se esqueceu das vitórias que foram obtidas mediante a graça e o poder de Deus. E ele não estava se gloriando no Senhor, mas ele estava se gloriando no número do seu exército. Por isso o Senhor repreendeu a Davi. Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite para a gente, as características que tornaram Davi diferente de Saul, e que a gente precisa de adotar dentro da nossa casa. Aqui a palavra está abordando um chefe de Estado, um rei, um homem responsável por um povo. E nós, quando nós construímos uma família, nós somos responsáveis por um povo. Ele é pequenininho, mas é um povo de Deus. E a primeira coisa que esse texto nos mostra, ali nos versos 7 e 8, é como Davi reagiu à repreensão do Senhor. Olha aí no verso 7 e 8. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz.
Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Gente, o contraponto com Saul. Quando lá em 1 Samuel, capítulo 15, Deus manda Saul cumprir uma tarefa, e Saul cumpre a tarefa meia boca, mais ou menos. Quando Samuel chega para advertir Saul, e falou assim, por que você não fez o que o Senhor mandou? Ele falou assim, mas eu fiz o que o Senhor mandou. Eu fiz, e ainda fiz mais. Saul não assume a responsabilidade dele. Davi imediatamente confessa com os seus lábios, pequei gravemente com o que fiz. A gente tem uma grande dificuldade no seio familiar, nos relacionamentos interpessoais. Nós temos uma grande dificuldade de assumir responsabilidade pelas nossas burradas. A gente tem uma grande dificuldade de falar, fui eu, a culpa foi minha, eu pisei na bola, eu não devia. Ou assumir pelo menos parte que cabe a nós num problema. Quando acontece uma briga entre casal e a gente vai aconselhar o casal, você não entende o que está acontecendo, porque fulana está certa, fulano está certo. Ninguém fala assim, fui eu, a culpa é minha. Ninguém fala. Ou então se fala logo em seguida, olha, eu tive a minha responsabilidade, mas ela, isso e aquilo. Ah, eu também não sou de ferro não, porque a gente está sempre julgando a responsabilidade no outro. E uma das características que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus é que Davi não tinha meia boca. Ele errava, pisava na bola, imediatamente ele falava, pequei, fui eu errei, é a minha responsabilidade. E ele não faz isso só nesse capítulo. Quando ele lá atrás, quando ele pega com Betseba e o profeta Natan vem ter com ele, ele fala, eu pequei, eu fiz o que era mal. Ele não tem dificuldade de assumir o seu erro, de rasgar suas vestes, de se vestir de luto, é o que está falando aqui. E de curvar a sua cabeça e de falar, ok, Senhor, pode mandar. Pode mandar. Mas quantas vezes a gente está vivendo uma situação na nossa família, e você fica, às vezes você não fala com a sua boca, mas mentalmente você fica responsabilizando o outro. Ela não me dá atenção. Fica só pensando nesses meninos. Engordou 20 quilos. Por que é que eu não vou pegar essa novinha que está me dando mole aí? Quer dizer, você vai pelo caminho da impiedade, vai pelo caminho da desobediência, vai pelo caminho do adultério, vai pelo caminho do pecado, mas você justifica o seu pecado com a minha esposa não me dá atenção, a minha esposa... Não, você não tenta consertar o que está errado, você não tenta diminuir a distância entre vocês, você não se lembra da aliança que você fez diante de Deus, mas você justifica a sua falta, julgando a culpa na conta do outro. Quantas mulheres... Não, pelo amor de Deus, não aguenta esse homem não, parasita, fica só nas minhas costas. Eu trabalho igual um camelo, chega aí, ele fica aí, todo escornado. Não sou obrigada, não. A Bíblia fala que é para o homem, que é para sustentar a mulher. E, gente, não sou obrigada, a fila anda. Não preciso dele para nada. Vou sustentar esse homem, não, sai. Como é que eu vou respeitar um traste desse? Aí lembra do dia do casamento, todo mundo no altar, a festa. Te prometo ser fiel, na alegria. Né? Gente, casamento é diante de Deus. Muitas vezes virou só uma convenção social. Você faz a festa do casamento, mas você não convida Jesus para ir no casamento, não. Gente, casamento religioso não é para ter roupa bonita, vestido bonito, flores. O convidado principal do casamento religioso é Deus. Ele está oficiando a união e você troca alianças. Esse símbolo aqui é uma aliança diante dele. É para te lembrar que você fez uma aliança com a mulher da sua mocidade diante de Deus. Mas a gente não só não assume o nosso erro, como a gente se justifica o tempo todo diante de Deus. Fala, não dava mais, a fila anda, né, Deus? Todo mundo muda.
Ô, gente, porque por isso que Deus é Deus, não sou eu, né? Porque se fosse eu, Deus, eu falava assim, eu também mudei de ideia. Primeira vez eu reiniciei com água, agora eu vou reiniciar com fogo. Mas ao invés disso, ele manda Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Ele manda Jesus. Parênteses para brincadeira. Ele manda Jesus, senão ele não ia dar conta. Eu vou queimar esse povo. Não. Vai lá, Jesus. Vai, meu filho. E paga o preço por esse povo, porque senão não vai sobrar um. O fato, gente, é que a graça, nós estamos vivendo o tempo da graça, o Senhor gracioso renova suas misericórdias sobre nós todas as manhãs, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, mas isso não justifica a sua picaretagem. Quem entendeu a graça de Deus, não banaliza a graça de Deus. Quem entendeu a graça de Deus é apaixonado pelo Senhor, incapaz de voluntariamente ferir o coração de Deus com o pecado. Incapaz. Quem entendeu o tanto que foi perdoado sem merecer. Gente, a gente quer andar de joelho o tempo inteiro. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim, meu Deus, foi me dando uma bambeira nas pernas. E eu falei assim, Deus, obrigada, Jesus. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus, Senhor. Imagina. Escolhe aí, Helena, 3 tipos de punição. Isso que o Senhor manda te dizer. Foi isso que Deus falou com o homem segundo o coração dele. Gente, imagina a gente. E olha que Davi era um cara fiel, um cara leal, um cara cheio de Deus. Subiu no coração de Davi, sei lá o quê. O texto começa falando, Satanás. Satanás. Começa o texto falando quem foi que foi armar. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer. Mas Satanás só trabalha onde ele tem brecha. A gente vive culpando o diabo, né? A culpa é do diabo. Gente, Jesus despojou na cruz Satanás. Você sabe o que é despojar? É tirar a armadura, tirar as armas. O que restou para Satanás? O blefe, a mentira, o engano, a voz. Então ele só trabalha com as armas que a gente coloca na mão dele. Se ele foi despojado, concorda? A Bíblia não diz que Jesus despojou na cruz todo o principado e potestade? Então, por que ele ataca os homens? Porque nós damos a Bíblia também diz que nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. Mas Davi tinha essa característica incrível. Pequei gravemente com o que fiz. Ele só falou, pequei, tá bom, Deus. Pequei gravemente com o que fiz. E sabe o que ele fez? Ele só mandou contar ao povo. A motivação dele estava errada. Ele não matou ninguém, ele não dormiu com a mulher de ninguém, ele não roubou ninguém. O pecado grave dele era a motivação errada no coração dele. Outra coisa que a gente pode aprender com essa história é que as consequências atingem os outros. Quando nós fazemos uma escolha errada na nossa casa, ou uma escolha errada na vida, sua família vai pagar por isso. Seus filhos vão sentir os abalos disso. Seu marido vai sentir os abalos. Sua esposa vai sentir. Quando a gente está em família, nós não estamos sozinhos, nós estamos aliançados diante de Deus. Aí você pode pensar, pois é, Helena, mas isso é injusto, hein? Eu estou andando aqui na retidão e o empiastro do meu marido, entendeu? Está aprontando todas. E a retaliação está vindo, a consequência está vindo na família toda. Por isso que é muito sério. Quando o Senhor fala para a gente não brincar com o pecado, Ele não está pensando só em você e nas consequências do afastamento seu dele, não. Do relacionamento com Ele, não. Gente, a gente aconselha muita gente. E eu já observei uma coisa, no meu, pode ter sido uma coincidência.
Eu não sei, pode ter sido uma coincidência. Mas uma coisa reincidente que eu observei em casos de adultério que eu acompanhei, houve o adultério, e depois aquele desejo de que houvesse reconciliação, perdão, todo aquele processo doloroso. Gente, todos os casos que eu acompanhei, eles têm um fator em comum, que pode ter sido coincidência. Não estou fazendo disso uma teologia. Mas uma característica interessante. Sempre depois de haver um conserto, a reconciliação e o recomeço, vem uma séria crise financeira sobre aquela família. É impressionante como a vida financeira daquele casal que está ali começando de novo, reconstruir de novo, com tanta dor. É impressionante. Eu não sei qual que é, eu vou estudar mais sobre isso, prometo a vocês, mas eu fico pensando, sabe, as consequências elas vêm. Deus perdoa? Deus perdoa. Imediatamente ele se esquece do seu pecado, você está salvo do seu pecado, a graça te alcança, o sangue de Jesus é suficiente para lavar você do seu pecado, se você se arrepende genuinamente. Mas a colheita da semeadura vem. E ele atinge todo mundo que está em volta. Então, quando você adultera, você não... É o meu corpo. É o meu pecado. Você faz sofrer todo mundo que está em volta. E não é só o seu cônjuge que você faz sofrer, não. Você faz sofrer os seus filhos, você faz sofrer as famílias de origem, os pais, os cunhados. Se essa história vem à luz... Se você é um líder, você faz sofrer a igreja, o rebanho que você cuida, é uma desgraça. O pecado é uma desgraça. Mas a gente não trata ele como se ele fosse uma desgraça. Se você pega um produto tóxico, você carrega ele, sabe, tem toda uma escolta. Você vê assim quando caminhões estão carregando produto tóxico, tem todo um cuidado. Não se aproxime, tem batedor na frente, porque um mínimo acidente pode matar milhares. Então, você vai... Então, por que a gente não tem o mesmo cuidado com o pecado, gente? Por que você fica acessando sites pornográficos? Por que você fica tendo relacionamentos virtuais? Em nome de Jesus, gente, não trata a sua família com banalidade, não. Proteja a sua família. Não brinca com o pecado, porque a consequência vem. E depois não adianta erguer os punhos para Deus e dizer: o que eu fiz? Como Saul falou. Mas o que eu fiz? Quando você vê no texto as consequências atingindo os outros, 70 mil homens. O que esses 70 mil homens tinham a ver, gente? Com a liderança, com a vaidade do coração de Davi, ou com o flerte com a autossuficiência, com a independência, com pensar que a força dele estava no exército que ele tinha. O que 70 mil homens tinham com isso? O que seus filhos têm com isso? Você está aí vendo, né? A pornografia. Tem uma família que eu conheço, que o pai não acha que o homossexualismo seja pecado. E ele vive uma vida dupla. Ele é casado com uma mulher, tem uma filha, mas ele continua vivendo a vida de pecado dele, com múltiplos parceiros homens. A esposa, todo mundo sabe. Mas a esposa finge que não sabe. Ela pensa na cabecinha dela que ela está protegendo a família dela. Então ela finge que não sabe. Ela não quer ver a verdade. Os dois ganham bem, mas vivem endividados. Não prosperam. E a filha vive doente, e doente, e doente, e doente. Porque um homem resolveu viver só para o seu prazer.
Falta-nos nos dias de hoje homens e mulheres. De toda a totalidade e plenitude que essas palavras significam. Cumprir as alianças, assumir responsabilidades, permanecer quando há mais razões para partir, honrar o que foi dito diante de Deus, honrar a promessa empenhada, principalmente quando se tem filhos. Deixar de pensar só na própria felicidade. Em nome da tal felicidade, os outros estão passando por cima de tudo. Vivendo os seus caprichos, vivendo os seus desejos, e não raro, do alto dos meus 51 anos, eu já vi essa história se repetindo tantas vezes. O cara termina o primeiro casamento, passa pela segunda, passa pela terceira, passa pela quarta. Quando ela adoece e fica velho, ele quer voltar para a primeira cuidar dele. Quantas vezes eu já vi isso acontecendo? E isso agora está acontecendo mais reincidentemente com mulheres também. Elas aprontam todas, elas abandonam o marido com os filhos pequenos. Eu vou viver a minha vida, eu vou ter o meu prazer, eu mereço ser feliz. E quando ela está toda arrebentada, aí ela quer voltar e ser mãe de filhos que já cresceram sem ela. Gente, a gente já viu isso tantas vezes acontecendo. Mas a gente não vigia com a nossa vida, não. O erro do outro tem que servir, pelo menos, para ensinar a gente alguma coisa. O erro de Davi tem que ensinar, pelo menos, alguma coisa. Quando eu estava estudando essa palavra, para compartilhar, e eu cheguei à conclusão de que eu ia compartilhar ela com você, antes ela falou comigo, em algumas áreas da minha vida, ela me tocou. Na minha família, e eu me lembrei de todos esses exemplos que eu estou dizendo para vocês, mas eu me lembrei de como essa palavra pode ser ministrada também para líderes. Como quando a gente cresce na vida, Deus prospera a gente, Deus abençoa a gente, Deus torna o nosso nome conhecido. Como é que é fácil a gente pensar que é na força do nosso braço e começar a contar seguidor no Instagram? O que o seguidor no Instagram me diz? Que eu sou mais poderosa? Não tem nada a ver. Isso é uma mentira do diabo. Vaidade das vaidades. A gente acha que a gente vale pelo número de seguidor do Instagram. A gente acha que a gente vale porque o povo reconhece a gente na rua. A gente acha que a gente vale pelo número de membros da nossa igreja. Era o mesmo pecado de Davi. Se você é líder e está aqui com a gente, vigia na vida. Eu estou falando é para a família, mas eu também estou falando para líderes. Que tudo que vem para nós vem pela misericórdia e graça de Deus. Tem tanta gente aí que Deus pode usar. Até a besta, até a mula, Ele usa. Eu não quero ser usada, eu quero ser aprovada. E essa palavra, ela caiu no meu coração e produziu em mim grande temor. Meu Pai, me livra da minha motivação torta. Eu não quero contar nada. Eu quero ficar debaixo da sombra das tuas asas, sabendo exatamente que eu não sou nada e o Senhor é tudo. As consequências atingem outros. Não pense que o seu pecado, que a sua decisão errada, que a sua precipitação, que as suas palavras duras dentro da sua casa, que a sua indiferença não vão atingir outros. Outra coisa que a gente aprende com esse texto é que Davi assumiu para si e sua casa as consequências do seu pecado. E se a gente for transferir esse contexto, Davi estava falando do macro, as consequências vieram então para o povo que ele estava liderando, mas agora eu quero que você traga isso para a sua família. Quando Davi viu que aquilo que ele pediu para Deus fez com que 70 mil dos seus homens caíssem, por causa da praga, ele falou assim, traz para mim. Traz para mim. O erro foi meu. O erro não foi desse povo, eles são apenas ovelhas. Traz para mim e traz para minha casa. Uma coisa eu tenho aprendido com o João. Ele diz assim que quando um homem numa casa é um líder, segundo o coração de Deus, que ele é aquele que traz a responsabilidade para si. Mas foi mesmo, sabe? Foi Adão que ficou. Foi a minha mulher. Gente, você já pensou se Eva vem para Adão com
o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu falei assim, Adão, conversei com a serpente. Conversei com a serpente. Gente, se Adão fosse um homem com H maiúsculo, ele fala, você está doida? Por que você fez isso? Deus não, o Criador não falou que não era para... Vem aqui, vem comigo. Criador, Criador. Nós transgredimos. O que a gente faz agora? Eu fico imaginando se ele tivesse assumido a responsabilidade. Se ele tivesse repreendido a mulher. Se ele tivesse falado, por que você fez isso? Não, eu não vou comer, eu não posso comer. Deus deu a ordem para mim, eu não posso comer. Se ele levasse aquela situação diante de Deus, eu fico curiosa para saber. Sabe, de cabeça para cabeça, Deus, o homem. Se bem que naquelas alturas, Deus não tinha instituído o homem como cabeça ainda. Ele só instituiu o homem como cabeça depois da queda. Hashtag fica a dica. Mas, gente, quando tem um homem na casa, sabe aquelas coisas? Tem um barulho no quintal. Não é a mulher que sai, é o homem. Sabe esse feminista doido? Por que é o homem? Por que é o homem? Eu não, eu que saio. Não depende de homem nenhum. Você está quebrando um princípio, minha linda. Por isso que o homem que está com você é um banana. Porque quando a mulher toma o lugar de macho da casa, o homem vira um banana. Hashtag fica a dica de novo, minha linda. A mulher, ela empodera o homem também. Ela fala, meu bem, vai lá, querido, vai lá pagar as contas. Vamos lá, meu bem, vai trabalhar que eu vou aqui, ó, passar suas camisas, te manter todo o ambiente aqui para você ir trabalhar em paz e sossego, para eu cuidar desses meninos aqui, ensinar as meninas a ser meninas, as meninas a ser menina. Mas não, a gente está brigando por poder. Homem e mulher brigando por poder. Não, eu pago. Não dependo de você para nada. Deixa que eu pago. Ela fala, não dependo de você para nada. Deixa que eu pago essas contas. Depois o próximo passo é falar, ele é um banana. Ele é um acomodado. Eu é que pago as contas. Você criou o monstro. Você deu moleza para ele. O João também me ensinou uma coisa. Helena, homem é folgado. Não dá moleza não que a gente se acomoda. Não é, meu bem? Foi ele que me falou. Homem é folgado, homem é acomodado. Se homem, você dá folga para homem, homem vai ficar. Então tá bom, pode ir, pode pagar, pode trabalhar. Todo mundo fala da Jezabel, né? O espírito de Jezabel. Mas para ter... Tinha um Acabe, né, gente? Tinha um Acabe. Então, se você é uma mulher muito forte, Deus não vai anular a sua personalidade. Deus vai usar essa força aí para coisas muito lindas. Porque homem e mulher, eles não disputam por poder, cada um tem o seu poder. Cada um tem a sua área de fortalecimento. A gente vai fazer um homem ele vai lá, eu acho graça nas feministas que fica metendo pau nos homens, mas quando você vê um esgoto estourado, é um homem que está lá consertando. Quando você vê os caras pendurados nos lugares, aqui não sei, mas no Brasil ainda é assim. E se você vê mulher, é uma exceção. E ela é quase um homem. Quando você vê uma mulher fazendo uma função dessas, de quebrar asfalto, entrar no esgoto, sabe como? Você vai conversar com a moça, ela... É um homem. Agora a mulher tem outra força. O cara é demitido, ele chega em casa arrasado. A mulher é aquela que levanta. Não, meu bem, a gente vai vencer essa. Que isso? Você pode, você consegue. É aquela que fala para a mãe, para o filhinho, a mãe ensinando o filhinho a enfrentar o bullying na escola. Não, você é forte, você consegue, você é lindo. Afirmando meninos, afirmando meninas. Mas a gente abdicou disso. As mulheres abdicaram de ser mães, abdicaram. Porque ter filho não significa ser mãe, né, gente? A galera quer ter filho, mas não quer ser mãe. Quer ter filho, mas não quer ser pai. Sabe quando você troca a fralda do seu filho, homem? Você não está ajudando a sua esposa, não. Você está sendo pai. Estou fazendo um favor para mim. Não, mas ela fez sozinha o menino?
É de chocadeira. Quando você troca a fralda, dá banho, dá comida, você está sendo pai. Porque pai também cuida da criança. É tão impressionante como as coisas de Deus são claras. Não é para ter disputa por poder, é para um fortalecer o poder do outro. É para ser um jogo de frescobol e não de tênis. Não é um tentando ser adversário do outro. Quanto mais você joga no frescobol, você joga a bola para não cair. Você joga a bola para o outro conseguir equilibrar. E um vai jogando a bola fácil para o outro. E quanto mais a bola fica no ar, os dois são vencedores. Não tem quem vence no jogo do frescobol. Só se divertem. E a gente não está se divertindo no casamento, a gente está se degladiando. Eu mando, você manda, eu faço, você faz. Não faço, quebro sua cara. O que é para ser um nicho de alegria, de prazer, de beijo na boca, de sexo bacana. Maravilha. Tanta coisa linda que Deus criou para o casamento. E você está aí na briga de poder que Satanás te propõe todo dia. As mulheres se masculinizando, os homens se acomodando. Homens, sejam homens. Teve barulho no quintal? Vai lá você. Mulher, a gente consegue fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. A gente mexe com a menina, a gente afoga o arroz, a gente atende o telefone, tudo ao mesmo tempo. E de boa. O homem vai dar ré no carro, pede para todo mundo ficar em silêncio, não sei a conexão. A gente está conversando, todo mundo, os meninos gritando, e ele vai dar ré no carro, e vai estar todo mundo calado. Aí você pensa, vai falar alguma coisa? Não, vou dar ré no carro. Vocês estão me desconcentrando com essa conversa. O João, engraçado, ele está conversando no telefone. Sei, Eu pego e falo assim, fala com ela. Peraí, eu não consigo prestar atenção em você falando no telefone. E ele é menor? Não, ele é inferior? Não, é uma característica masculina. Eles fazem uma, duas coisas. E faz bem feito. Se você pôr para ele fazer mais, ele até faz, mas alguma delas vai ficar mal feita. A mulher não, gente, a nossa conversa é uma briga de foice. Tem hora que tem tanto de mulher falando ao mesmo tempo, meu Deus, como é que a gente está se entendendo? E a gente fala e ri, e chora, tudo junto. Quando a gente encontra... Meu Deus. Os homens ficam olhando assim, tipo assim, meu Deus... Somos diferentes. Não dá para comparar o que é melhor, gente. Porque somos diferentes. O que é melhor, brigadeiro ou sabonete? Brigadeiro ou sabonete, gente? Não dá para comparar homem e mulher, entendeu? Eles não estão competindo por poder. Você precisa do sabonete para tomar banho. Vai experimentar tomar banho sem sabonete. E brigadeiro, gente. Brigadeiro é o doce da vida. São utilidades diferentes, propósitos diferentes, mas necessários. Eu vou arrumar uma coisa melhor para o brigadeiro, porque para os fitness aí o brigadeiro pode ser dispensado, né? Então vamos pensar aqui. Pasta de amendoim, mas tem gente que não gosta de pasta de amendoim. Mas o fato é que são duas coisas que não concorrem, então não é para medir poder. É para cada um valorizar quem o outro é. Gente, isso traz segurança emocional para os filhos. Quando tem dois amigos casados, um fortalece o outro, um elogia o outro. Um apresenta a autoridade do outro, um não rouba o brilho do outro. Os filhos se sentem seguros. Olha para a mamãe e para papai. Hoje os meninos estão ficando confusos. Eu quero ser quem? Eu quero ser mamãe, eu quero ser papai. O homossexualismo, gente, é só sintoma. Ele é só um sintoma. O problema não está no fruto. O problema está na raiz.
O feminismo extremista sustenta o homossexualismo. Você pode ver que toda feminista... Gente, não estou falando mal do movimento feminista, não, tá? Entenda. Quando a gente dá banho num neném que está sujo, a gente não joga o neném fora junto com a água suja. O movimento feminista, ele foi necessário e trouxe conquistas necessárias para a mulher ter voz, para a mulher voltar a estudar, para a mulher aprender a ler, para a mulher poder votar. O problema não é o movimento feminista, é o que fizeram dele. É os desmandos, o desequilíbrio. A gente sai de um lugar de opressão e vai para um lugar de domínio doentio. E os nossos filhos estão tendo uma crise de identidade na sua sexualidade. Porque os homens são fracos, opacos ou violentos. Eles são opacos ou violentos. E as mulheres são superpoderosas, independentes, autossuficientes. Deixaram o cabelo crescer debaixo do braço. Então, uma coisa medonha. Volta o pêndulo. Para de extremo. Jesus é o centro absoluto. E quando a gente gravita em volta do Senhor, as coisas vão para o equilíbrio novamente. Não é homem batendo em mulher. Se seu marido está te batendo, chama a polícia para ele. Submissão não é ser tapete. Submissão é ser coluna. É isso aqui que é submissão, ó. Não é ser abusada. Que Deus nos ajude. Vamos voltar para os exemplos de Davi. Ele tomou para si a responsabilidade. E nós precisamos, homens, vocês foram instituídos por Deus como líderes, como cabeça. O cabeça não é aquele que manda. O cabeça é aquele que assume a responsabilidade. O cabeça é aquele que assume quando as coisas não estão funcionando e aponta uma solução, como Cristo fez com a igreja. Cristo não abusou da igreja, Cristo não estupra a igreja, Cristo não abusa da autoridade dele, Cristo adorna a igreja, Cristo embeleza a igreja. Você vê uma mulher bonita, ela está sendo bem amada, ela está sendo bem cuidada, ela está sendo promovida. Quando eu falo bonita, não é dentro dos estereótipos ridículos que as revistas mostram para a gente, não. É aquela mulher que você olha para ela, tem um sorriso, uma autoconfiança, um amor. Ela é feliz com quem ela é. A pele está bonita, o sorriso está bonito, ela está de bem com a vida, ela transborda Jesus, ela transborda a vida. Onde você vê uma mulher assim, você pode saber que tem um homem cuidando dela. Eu estou falando para vocês, homens, que você seja como um homem segundo o coração de Deus. Se tem alguma coisa errada na sua casa, assuma a responsabilidade. E ache uma solução. Nem que seja aos pés do Senhor, clamando como Davi fez. Davi começou a clamar. Ele e o seu governo, vestido de luto, dobraram-se para o Senhor. E quando ele olhou para o céu, ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada para destruir Jerusalém. E ele diz: fui eu que pequei e fiz o mal. Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Aí depois disso, Deus então dá uma ordem. Novamente volta a Gade e diz para Davi, para ele erguer um altar ao Senhor na eira de Araúna. E Davi então vai lá. E quando ele chega lá, o texto diz que ele pede o terreno para construir um altar. E claro, um súdito do rei fala: não, rei, pode levar, é seu o terreno, eu dou os bois para holocaustos, e é tudo seu, é tudo seu. Mas Davi, a essas alturas, já tinha acordado da viagem. Já tinha acordado da vaidade. Ele podia falar: tá bom, eu sou o rei,
me dá aqui as coisas, deixa eu tomar então o seu terreno. Mas ele fala, não, não é o justo. Ele não usou do papel de líder para abusar o outro. Ele não usou da posição dele de rei para tirar o pouco que o outro tinha. Davi tinha um palácio. Mas ele falou, não, o que é justo é o justo. Eu não vou oferecer ao Senhor o que é seu. Eu vou oferecer algo que me custe. Ele já tinha entendido. Ele voltou. Ele teve uma viagem, sabe? Ele viajou na maionese e Deus corrigiu Davi. Davi, voltou. Volta. Volta. O Senhor está te corrigindo hoje. Volta e conserta. E pede perdão e erga um altar de adoração dentro da sua casa. E começa de novo. E estabeleça as coisas de novo com justiça, com honestidade, com integridade, de acordo com a lei do Senhor, com o coração do Senhor. Gente, eu acho tão lindo. Às vezes a gente vê Deus intervindo aqui na história de Davi com tanta dureza. Mas o Senhor já estava protegendo a descendência de Davi, de onde viria o Messias. O Senhor já estava protegendo o legado que geraria o Messias. Quando Deus cuida da gente aqui, Ele já está pensando lá na frente. Quando Ele cuida do seu casamento hoje, Ele está pensando na vida, no casamento dos seus filhos, dos seus netos. Quando Ele cuida da sua casa hoje, Ele está pensando na sua descendência daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar antes. Ele cuida aqui para que a nossa descendência seja bem sucedida na terra. Para que o legado que nós deixarmos para essa terra, que está vivendo na escuridão, seja um legado de luz, de fruto, de bênção, até que Ele venha e estabeleça a sua ordem. Mas enquanto nós estamos esperando o Senhor, o que a gente for deixar para outra geração, depende do que nós estamos fazendo hoje nos nossos relacionamentos dentro de casa. Que tipo de filhos você está cuidando? Que legado que você está deixando para a sua família de origem? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não sou casada, Helena, sou solteira. E aí? Você tem sobrinhos? Você tem irmãos? Você é uma bênção para os seus pais? Que marca que você está deixando na sua geração? E se nós não gerarmos filhos com o nosso ventre, nós vamos gerar filhos espirituais. Ou então você é infrutífero, você é estéril. E o filho de Deus não é estéril. Os filhos de Deus produzem. Se nós não temos filhos do nosso ventre, nós teremos filhos dos nossos joelhos, das nossas súplicas, da nossa oração. Porque a visão do corpo de Cristo é gerar vida, é saquear o inferno, é trazer esperança para essa terra. Independente se você é mãe ou não, se você é casado ou não, se você está sozinha na vida, Deus tem um plano para você e Ele quer fazer da sua geração, que seja espiritual, uma geração sadia. Davi volta, recomeça, se arrepende e constrói um altar de adoração a Deus. E Deus não puniu mais nem a Davi, nem a sua casa, não por esse pecado. Davi colheu consequências graves na casa dele por causa do pecado com Betseba. O profeta Natan disse isso a ele: a espada nunca se apartará da sua casa. Então eu quero te dizer nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, admita o seu erro. Negligência, abandono, grosseria, rigidez, indiferença, preguiça, palavras duras, pornografia, relacionamentos ilícitos. Admita diante de Deus o seu erro e diz: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Assuma a responsabilidade. Sempre antes de Deus executar o juízo, quando a gente observa na Bíblia, sempre antes de executar o juízo, Ele manda um profeta.
Sempre antes de mandar a vara, ele manda o clamor por arrependimento. Arrependa-te. Volta. Volta à prática das primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Ele sempre chama de volta. Arrependa-te. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele sempre manda aviso. Eu não sei porque que você veio aqui essa noite. Mas eu sei o que eu vim te dizer aqui nessa noite. Volta. Admita o seu erro diante de Deus e peça para Ele transformar a sua família. Peça para Ele fazer o que Ele tem que fazer, curar o que Ele tem que curar, restaurar o que Ele tem que restaurar. Se coloque no lugar de ser o abençoador da sua casa. Para de terceirizar as culpas. É claro que cada um de nós vai prestar contas diante de Deus da nossa própria desobediência. Mas nós não estamos aqui para acusar uns aos outros, nós estamos aqui para assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel. Para que a bênção entre na nossa casa através da nossa súplica, da nossa oração e da nossa disposição. Se exponha à graça e à misericórdia de Deus. Se exponha. Bendito seja Deus por Jesus Cristo, ao qual você pode clamar, Senhor Jesus. Eu confio em Ti. Me toma pela mão e me faça recomeçar. Feche os seus olhos. E eu quero que você pense agora na sua família. Se você é casado, casada, você vai pensar no seu cônjuge, nos seus filhos. Também vai pensar nos seus pais, nos seus irmãos. Quanto peso a gente carrega na nossa família porque a gente não perdoou o pai e a mãe. Quantos problemas a gente traz para a nossa família por causa de questões não resolvidas na nossa família de origem. Quando Abigail foi se encontrar com Davi, Davi estava vindo violentamente contra Nabal. Nabal tinha falhado. Nabal tinha desprezado a ajuda de Davi e seus homens. A culpa era de Nabal. Ele era o homem tolo que governava a sua casa. Mas quando Abigail, esposa de Nabal, se encontrou com Davi, ela disse: Ah, Senhor, Senhor meu, minha seja a culpa pela insensatez de meu marido. Abigail tomou para ela a responsabilidade. Abigail tomou para ela a intercessão pela sua casa. Abigail se transformou naquela mulher que fez separação entre a morte e a vida na casa dela. E Abigail não livrou só a casa de Nabal e a sua própria casa, mas ela livrou também Davi de cometer um ato por vingança. Quando tem a pessoa disposta a assumir o papel do intercessor do lar, seja homem ou mulher, se posicionar na sua casa para que a história seja diferente. Pare de responsabilizar o outro. Nabal era o insensato, Nabal era o tolo. Abigail podia ter falado: a culpa é de Nabal, mas ela não disse isso. Ela falou assim: minha seja a culpa. E porque ela assumiu o lugar de responsabilidade, Davi se compadeceu. Ela se humilhou. Ela não temeu se humilhar. Que você ocupe o lugar da intercessora, do intercessor da sua casa. Para de transferir responsabilidade, para de culpar o outro. Isso vai fazer vocês ficarem rodando em círculos. Para a vitória entrar na nossa família, alguém tem que se levantar. Alguém tem que se posicionar. Alguém tem que pedir direção de Deus e falar: Senhor,
como a minha família pode ser transformada. Às vezes o Senhor vai pedir que você faça jejum, faça orações. Às vezes o Senhor vai requerer que você tenha uma conversa difícil. E peça perdão. Mas em nome de Jesus, que o orgulho não domine o seu coração. Davi podia continuar dando ouvidos a Satanás, mas ele admitiu o seu erro, tomou a sua posição e se voltou para o Senhor em arrependimento, súplicas e adoração. E o Senhor livrou a todo Israel. E o Senhor quer livrar a sua casa também. Eu não sei o que você está vivendo na sua família, na sua casa. Mas talvez você queira deixar a sua casa hoje no altar do Senhor. Helena, mas não tem jeito não, tá? A minha casa já está destruída. O divórcio já aconteceu. Então, que tudo seja novo daqui para frente. Quanta gente pensa, não, tudo que de ruim tinha acontecer já aconteceu. E continua cometendo erro atrás de erro, equívoco atrás de equívoco, orgulho atrás de orgulho, vaidade atrás de vaidade, disputa atrás de disputa. Você sabe o que você tem que fazer. Então não resista à mão do Senhor. Tome a sua posição. E coloque aos pés do Senhor a sua necessidade nessa noite. Talvez você precise de coragem, talvez você precise de fortalecimento emocional para passar por algumas coisas. Talvez você precise de liberar perdão. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Talvez você precise de pedir perdão, mas não tem coragem para isso, acha que vai ser se humilhar. Interrompa a voz de Satanás na sua casa. Não deixe ele levar a cabo o que ele começou. Ele começou na vida de Davi, mas ele não terminou, porque Davi se arrependeu, se posicionou e adorou o Senhor. Que seja assim com você. Eu quero te dar uma oportunidade. Não é sempre que eu faço isso, mas eu quero te dar uma oportunidade de vir ao altar. Eu acredito em recomeços. Eu acredito em uma confissão pública da dependência de Deus. Quando você vem ao altar, você está dizendo com a sua atitude: Senhor, eu preciso que o Senhor mude essa área que eu não conheço, mas que você sabe. Eu preciso que o Senhor me fortaleça para fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso que o Senhor me perdoe por aquilo que eu fiz. Eu preciso... É um reinício, é um recomeço, é um start. Zera e começa de novo. Então eu queria que você viesse ao altar, enquanto a equipe vai ministrar essa canção. E eu quero orar junto com você.